Primeiro, pessoal, vamos ver aqui um pouco da história dos jogos eletrônicos. Só um pouco mesmo, tá? Porque não é o foco deste vídeo. Então, em 1958, William Higginbotham, que eu não sei se estou pronunciando corretamente, me perdoe o inglês, criou o primeiro jogo eletrônico para um computador analógico, chamando-o de Tênis para Dois. Em 1961, já havia jogos eletrônicos disponíveis nas residências. Aqui só para a gente contextualizar um pouquinho, um tiquinho para vocês. Nessas habilidades da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, a gente trata aqui dessas duas habilidades nesse conteúdo, tá? Experimentar e fruir na escola e fora dela jogos eletrônicos diversos, valorizando e respeitando os sentidos e significados atribuídos a eles por diferentes grupos sociais e etários. E a outra habilidade aqui é identificar as transformações nas características dos jogos eletrônicos em função dos avanços das tecnologias e nas respectivas exigências corporais colocadas por esses diferentes tipos de jogos. Então é algo que faz parte da cultura do ser humano e principalmente agora neste tempo de pandemia que nós estamos vivendo aqui neste ano de 2021. Vamos começar a conceituar jogos para a gente entender. Os jogos são atividades que apresentam flexibilidade nas regras, são adaptadas de acordo com os materiais, os espaços, o número de participantes, etc. Eles estão presentes em festas, comemorações, confraternizações, momentos de lazer e diversão e também nas aulas de educação física, que é o nosso foco aqui, podendo assim ser competitivos, cooperativos ou recreativos. Os jogos se manifestam em diferentes plataformas, uma delas é a eletrônica, como console, computador e celular. Os jogos eletrônicos fazem parte da cultura dos alunos e podem ser ressignificados para o uso no ensino contextualizado dos conteúdos da educação física. Então, na educação física, a gente tem que aproveitar essa maneira das pessoas jogarem para tirar algo proveitoso, alguma maneira de educar. Esses jogos apresentam um grande potencial para construir os conhecimentos a partir do estímulo, da ludicidade, da interatividade, da reflexão sobre os erros cometidos, além de permitir o desenvolvimento da capacidade dos alunos em relação à leitura de tecnologias. A gente tem essa capacidade de interpretar o que nos rodeia nesse mundo cada vez mais tecnológico, com uma criticidade, para que a gente tenha melhor qualidade de vida. Então reflita um pouco. Eu gostaria que você coloque nos comentários aí, que isso ajuda também o nosso trabalho. Então, qual jogo eletrônico você mais gosta? Coloca aí pra gente. Se você não joga, por que você não joga? E quanto tempo você costuma jogar diariamente? Porque isso aqui vai nos ajudar a ter um panorama aí dessas pessoas que praticam jogos ou não praticam. Aqui algumas notícias que eu trouxe, muito interessantes para a gente contextualizar e entender benefícios e ou malefícios. Então aqui, do site Valor Invest, com pandemia, mercado de games cresce 140% no Brasil, aponta estudo. O estudo da Visa mostrou que transações feitas em plataformas e consoles mais que duplicaram no ano passado. Isso é até bem óbvio, porque as pessoas mais tempo em casa têm que procurar algum local, alguma forma de se divertir, de passar o tempo. Transações financeiras nas principais plataformas e consoles de jogo cresceram 140% em 2020 ante 2019, segundo o estudo feito pela bandeira de cartões Visa. Jogos para celular. Esse aqui que também teve uma grande crescida, já que hoje muita gente tem celular e passa boa parte do tempo nessas telinhas. Os jogos para celular também ganharam espaço em 2020. Se antes os chamados gamers, nome dado às pessoas que jogam com frequência, se concentravam nos videogames e computadores, agora eles também passaram a usar o celular, especialmente com a popularização de jogos como o Free Fire. Esse Free Fire é o que dá o que falar entre os alunos, entre as pessoas até adultos de maneira geral. A desenvolvedora de games Ethermax teve em 2020 um crescimento de 120% em usuários ativos diários, 25% acima da previsão original. Então os amantes do Free Fire estão em alta. Games também serviram como válvula de escape para crianças e adolescentes na pandemia. Especialistas em saúde mental alertam para riscos de uso excessivo
dos jogos. Aqui nós já temos um contraponto, pessoal. Eles servem como válvula de escape, eles ajudam a gente a ocupar um pouco a mente, né, a fugir um pouco da realidade material aqui concreta, mas também em excesso não faz bem. Tudo tem que ser moderado, tá? Tudo tem que ser moderado, e aí cabe aos pais orientarem, cabe aos professores e cabe aos alunos também, às crianças, jovens, adolescentes, procurarem a melhor maneira, que é bem difícil se não tiver acompanhamento. Esses jogos podem desenvolver muito raciocínio, pois tem de tudo, como xadrez online, por exemplo. Nos jogos eletrônicos, a gente pode jogar xadrez também, inclusive em tempo real. Tem muitos sites que fazem isso, que você procura os jogadores e faz uma partida com ele em tempo real. Então tem aqui um trechozinho de uma reportagem bem interessante, ó, do Estadão. Foram recursos importantes para manter a cabeça no lugar. Estamos falando aqui dos jogos eletrônicos. É o caso de Vinícius Maicon Bito Vicente, de 15 anos, que mora com a mãe e irmã em Jundiaí, no interior de São Paulo. Segundo ele, nas palavras dele, gosto muito de Rocket League, mas somente na diversão com meus amigos, pois é muito difícil esse jogo. Sempre fica emocionante com a galera toda. Comecei a aprender xadrez online para disputar. Me senti motivado, pois me empolguei com a série O Gambito da Rainha, afirma um adolescente que faz uso dos eletrônicos desde os 6 anos de idade. Inclusive esta série aí, O Gambito da Rainha, trata do jogo de xadrez, é uma série muito interessante mesmo. Agora falaremos do streaming, né, que são essas lives de jogos, principalmente no YouTube. Streaming como forma de engajamento e entretenimento. Jogos como League of Legends, Counter-Strike ou até mesmo jogos como Free Fire no Brasil são transmitidos ao vivo por profissionais, amadores, etc. Foi crescendo cada vez mais e mais relevantemente na pandemia. Como a tecnologia era de ponta e poderia ser transmitida rapidamente, os streamers poderiam interagir com seus fãs e esse movimento foi crescendo. Muitos se tornaram famosos mundialmente, como por exemplo Gaules, que cresceu no jogo Counter-Strike da Valve. O streaming hoje funciona como forma de reunir players do mundo inteiro para apreciar bons jogadores ou um bom entretenimento de algum streamer. Então isso aqui é uma realidade que vem se vivendo e até dá para ganhar uma grana, né, nesses streams. Mas isso é para os profissionais. É bom a gente ter cuidado, então a gente acaba investindo em algo que não vai para frente. Atenção! Aí nós vamos fazer aqui um contraponto, né? Eu vi que também tem o seu lado ruim, principalmente pelo mau uso. O tempo exagerado nessa prática deve ser controlado, pois os exageros podem provocar malefícios como o sedentarismo e o isolamento, bem como outras consequências para a saúde. Então, por muito tempo na educação física se tratou os jogos eletrônicos não como jogos em si. Hoje está voltando essa temática justamente pela necessidade e pelo que está acontecendo na realidade. Mas o objetivo da gente, que é profissional de educação física, é alertar para que cada pessoa pratique de maneira consciente, saudável, que jamais deixe a prática de exercício físico de lado. Na escola, para que os jogos tenham função pedagógica, é fundamental promover sua ressignificação e adotar um olhar crítico sobre seus conteúdos, sobre o comportamento de quem os joga, suas relações pessoais durante a brincadeira e as consequências do consumo exagerado. O aluno deve ser estimulado a refletir sobre essas questões. É importante também considerar essa tecnologia uma estratégia para o ensino dos conteúdos da educação física, sem substituir os elementos essenciais da cultura corporal, como os procedimentos, os conteúdos procedimentais, que é o saber fazer, que é o saber praticar, a prática da educação física em si, que é tão importante e indispensável. E aí, pessoal, vamos revisar aqui o que é que a gente pode dizer de benefício dos jogos eletrônicos. Lembrando, sem exageros no tempo de permanência. Então eles podem ser uma válvula de escape para crianças e adolescentes durante a pandemia da Covid-19, ajudam a desenvolver raciocínio, geram engajamento, promovem entretenimento, ajudam na diversão, na coordenação motora e na socialização. Então eles são muito importantes também se usados de maneira criteriosa, com ética, né, com senso aí de organização do tempo para todas as outras coisas.
Então, pessoal, vou deixar na descrição desse vídeo um material grátis sobre educação física e esporte, também o nosso canal no Telegram. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você puder colaborar com o canal Dicas Educação Física, clique em aplaudir ou em seja membro. E também assista outros vídeos aqui do canal Dicas Educação Física.